Como sei se meu filho tem atraso na fala? Como que você vai saber se está correndo tudo bem com o desenvolvimento do seu filho? Ou se já está na hora de se preocupar? Essa é uma das maiores dúvidas das famílias. E eu já quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Atraso na fala não é um diagnóstico. Entender isso muda completamente o caminho que você vai seguir com seu filho. Hoje, neste vídeo, eu vou te explicar como identificar se existe atraso, o que é esperado em cada fase, em cada faixa etária da criança e, principalmente, o que fazer a partir disso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática na conquista e evolução da fala. E da fala daquelas crianças que não falam ou falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças, sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. A maioria das pessoas, das famílias, acreditam que a pergunta é: será que meu filho tem atraso? Ele tem atraso na fala ou não? Mas na verdade, a pergunta correta é: o desenvolvimento do meu filho está dentro do esperado da idade? Porque atraso na fala é isso. É quando a criança está abaixo daquilo que se espera para a idade. O atraso, ele não é um rótulo, ele não é um diagnóstico fechado, ele é um sinal. Um sinal de que algo nesse desenvolvimento não está acompanhando o ritmo esperado. E aqui está o ponto mais importante: identificar o atraso não é o fim, mas é o começo. Quando você percebe que a criança não está falando como deveria, você não descobriu o problema, você descobriu o sintoma, porque por trás de um atraso na fala podem existir várias causas. Falta de estímulo adequado, dificuldade nas habilidades pré-requisito, atenção, imitação motora, imitação verbal, questões a nível de comunicação, questões nesse desenvolvimento infantil como um todo e inclusive diagnósticos associados. Aproveito para te dizer que tem um vídeo onde eu me aprofundo sobre isso, sobre as causas do atraso da fala. Dá uma fuçada aqui no canal que você vai encontrá-lo e vai te ajudar a clarear um pouco mais o que pode estar por trás do atraso na fala de uma criança. Mas estamos aqui para entender como está a fala do seu filho. Está atrasado ou está dentro do esperado? E para fazer isso, precisamos entender o que se espera da fala em cada faixa etária, em cada momento desse desenvolvimento. Começamos por volta de 1 ano de idade, que é quando surgem as primeiras palavrinhas. E veja que eu digo por volta, muitas crianças começam as primeiras palavrinhas 8, 9 meses de idade. Eu sei que para um pai e para uma mãe que às vezes o filho está com atraso pode parecer irreal essa ideia, mas a grande maioria começa a falar por volta dos 9 meses de idade, mas a gente coloca essa média de 1 ano, que é quando essas primeiras palavras começam a aparecer. E aqui são palavras absolutamente simples, quase que balbucios, só que eles possuem intenção. Então não é um balbucio aleatório, é um mamamamamã que é feito sempre que vê a mãe, sempre que está em apuro, um papapapapá feito quando vê a foto do papai, quando o papai chega, quando o papai pega no colo. Ah, por exemplo, quando é ofertado água, quando está brincando na água da banheira. Então, sons simples, mas que têm essa correspondência e que a criança usa mais de uma vez. Não vale fez uma vez só e nunca mais fez. Não vai, a gente não vai contar como uma palavra. Ela tem que estar, de fato, usando aquela produção no seu dia a dia, sempre que colocada em contexto. 1 aninho é isso aqui que a gente tem. Por volta de 1 ano e meio, costumamos ter o boom de vocabulário. É quando a criança começa a aprender palavras novas com muita facilidade. Antes disso, as palavras novas vêm, mas demora. A família tem que apresentar várias vezes, repetir muitas vezes até que a criança aprenda uma palavra nova.
né? Aprenda um termo didático. A partir de 1 ano e meio, normalmente isso aqui tá mais fluido, tá mais fácil. A criança foi apresentada uma palavra nova, se interessou por alguma coisa diferente, ela já com mais facilidade começa a conseguir falar aquilo. E a gente vive um momento de expansão de vocabulário muito mais fluido. E por volta dos 2 anos, essa criança que começou a falar com 1 aninho, com 1 ano e meio, começou a ampliar esse vocabulário, está usando essas palavras todas para se comunicar, ela começa a falar frases. Frases simples, junta duas palavrinhas, tá, aga, mamã, quer, colo, oh, nenê. Frases simples, mas tem essa combinação. Importante aqui, nessa fase, muitas vezes essa fala é bem compreendida por quem convive com as crianças. Talvez quem está de fora, um parente, uma visita, uma professora nova, não vai entender em um primeiro momento o que essa criança está falando. E não tem problema, a fala inicial é assim mesmo. Mas o importante é que ela exista e que essa criança tome iniciativa de falar, então que ela peça para você a água, que ela fale sobre o papai, que ela fale sobre o brinquedo que ela gosta, a fruta que ela gosta, que ela tome essa iniciativa, que ela consiga responder quando você pergunta e que haja correspondência. Então, sempre que ela fala determinado som ou determinada combinação articulatória, determinada palavra, é para se referir a determinado item e assim por diante. 2 aninhos é isso que esperamos. Por volta de 2 anos e meio, isso aqui começa a mudar. Nós começamos a ter uma limpeza nessa qualidade articulatória. Agora, essa fala vai começando a ficar mais com cara de palavras bem estruturadas. As pessoas que não convivem começam a entender melhor e essa criança começa a falar frases maiores. Não é mais só da água, né? O quer colo. A gente começa a ter da água, mamã, quer colo, papai, começa a melhorar essa fala. Essa criança começa a conseguir conversar com você de uma forma simples. Ela não vai conversar com você sobre as mudanças climáticas. Ela vai falar sobre o bolo que ela não quer comer. Vai falar com você sobre o brinquedo que você pediu para guardar e ela não quer guardar. Mas ela já começa aqui a ter essa troca, ter de fato, você vê que é uma criança que está conseguindo conversar de forma simples, mas fácil. Com 3 anos de idade, mesmo as pessoas que não convivem com seu filho devem entender 75% do que ele diz. Ou seja, nós temos uma criança que fala errado, sim, porque essa completa aquisição dos sons da fala vai finalizar 5 anos, 5 anos e meio, mas essa fala aqui dos 3 anos, essas trocas que existem não impedem mais a inteligibilidade. Então, mesmo quem não convive, entende o que teu filho fala. E quando não entende, porque vamos e convenhamos, 25% é bastante. Então vai acontecer essa criança não ser entendida. E esse não ser entendida tanto acontece a nível de articulação, então porque falou de uma forma que não deu para entender, mas também de organização dessa fala. Aqui acontecem muitos erros de conjugação de verbo, a criança cria expressões. Minha filha, por exemplo, pedia para a gente tirar o escuro, né? Porque não sabia ainda o conceito de acender a luz, então pedia para tirar o escuro. Então a criança ainda faz essas criações que às vezes o adulto demora um pouquinho para entender. Só que essa criança, quando estranhada, ou seja, o adulto não entendeu como é, filho, a mãe não entendeu, ou um outro adulto como é, e o fulaninho, a professora não entendeu, a tia não entendeu, eu não entendi. Essa criança normalmente consegue se reformular ou pelo menos tenta explicar aquilo que ela quer dizer, tenta se fazer entender de outra forma. Uma criança de 3 anos é uma criança que conversa e é uma criança que conta coisas, vai contar de forma simples. Ela não vai dizer para você com detalhes o que ela fez na escola, porque isso aqui envolve não só a habilidade de fala, mas toda uma organização temporal, organização de discurso, memória, seleção de quais fatos são importantes, mas ela consegue te dizer se um amigo mordeu, se ela caiu, se ela gostou muito de alguma coisa. Ela consegue contar que
que ela comeu lá na casa da vovó, como foi o passeio com o papai. É uma criança que já traz, sim, relatos. Eu costumo até brincar que 3 anos é a idade da fofoca, então uma criança que já começa a, mesmo que você não pergunte, tomar a iniciativa de te contar coisas e muitas vezes coisas que os outros fizeram com ela ou coisas que ela viu os outros fazendo e que chamaram a atenção. Depois dessa idade, 4, 5 anos, a evolução vem em articulação, então falar mais corretamente as palavras, articular mais corretamente e organização desse discurso. Então, uma criança que vai conseguir ficar mais tempo em uma conversa, em um diálogo, que vai conseguir contar melhor as coisas que aconteceram, que vai conseguir contar sobre uma história que ela assistiu. Essa evolução acontece nesse sentido, porque aos 3 anos a gente de fato espera que essa base desse desenvolvimento de fala, então tomar iniciativa, perguntar, responder, contar coisas, argumentar sobre o que deseja e ter uma fala que qualquer nova palavra que ela é apresentada, ela consegue pronunciar, ela consegue aprender, porque aqui a gente para de pensar nas quantidades de palavras, né? Mas sim no repertório. No teu filho só vai poder aprender a falar coisas a quais ele foi apresentado, né? Coisas, palavras, conceitos de uma outra cultura, de uma outra realidade, ele não foi apresentado, ele não vai saber. Mas nessa idade, basta ser apresentado, ser incentivado, essa criança já consegue fazer. Sempre que seu filho estiver diferente disso que eu falei aqui, tem 1 aninho, não tá fazendo as primeiras palavras, nem daquela forma simples como eu falei aqui. Tem 1 ano e meio, esse vocabulário não está evoluindo. Tem dificuldade, não sai do lugar. Tá com 2 anos, teu filho não tá juntando frase, não tá tomando iniciativa de fala. 2 anos e meio, essas frases não estão evoluindo, a qualidade da fala não está melhorando. 3 anos, teu filho até fala, mas ele não conversa, ele não conta coisas, ele não toma iniciativa de comunicação. Significa que o seu filho tem um atraso na fala. Aqui não é uma questão de, meu Deus, eu preciso buscar alguém para me dizer se ele tem atraso. Tá diferente disso? Tem atraso, já está dito. O que você precisa entender agora é o que está por trás deste atraso, o que está causando o atraso na fala do meu filho e, principalmente, como resolvê-lo. Tenho outros vídeos em que falo sobre as causas do atraso, sobre como identificar onde estão as dificuldades, as habilidades pré-requisito de desenvolvimento de fala o seu filho tem. Dê uma boa olhada aqui no canal e assista. Mas não posso deixar de te convidar a assistir uma aula ainda mais completa sobre o atraso na fala, que foi feita justamente para você que quer entender mais sobre isso, porque sente que teu filho poderia estar falando mais. Nesta aula eu falo mais sobre o desenvolvimento da fala e inclusive dou exemplos de estímulos que ajudarão na evolução da fala do seu filho. É simples, direto e feito para você aplicar hoje mesmo. O link dela está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado lá embaixo. Corre, assista, porque quanto antes você começar, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo.